Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui hoje traçar mais uma conversa. Vamos falar um pouquinho sobre hoje é o Dia da Liberdade na África do Sul, né? E para conversar hoje sobre esse tema tão que traz muita esperança, eu e o Zili resolvemos também, como temos feito a cada semana. Oi Zili, tudo bem? E aí, Flávio, tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus e você. Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando bastante, né? A nossa, vários colegas professores, estamos todos juntos, né, nessa nova fase, mas vamos superar e estava exatamente comentando que a nossa conversa de hoje é uma conversa sobre a esperança, né, Zili? Sem dúvida nenhuma, né? É um dia Dia na 20, África, 27 de abril. 27 de abril, Freedom Day, Dia da Liberdade. e muito bacana, né? É um tema que o Zili propôs, viu, pessoal? E que eu achei muito pertinente. E vamos aqui também falar de alguns livros, o Zili vai indicar. Eu tenho algumas colocações, talvez a gente passe um pouquinho pela justiça restaurativa na África do Sul. É. Zili, você quer dar o pontapé inicial? O que você teria a dizer sobre o Freedom Day, né? O Ah, legado do grande. bem, o Dia da Liberdade, um dos dias mais importantes na história contemporânea da África do Sul, é o dia em que toda a população vai às urnas para eleger de forma democrática o presidente e, ao final e ao cabo, o presidente eleito é o Nelson Mandela, que é o grande mártir e herói e o pai da nação africana. E é um dia celebrado na África do Sul e com toda a razão. Num dos livros que eu tive a oportunidade de ter acesso, do Desmond Tutu, não sei se você já leu, é No Future Without Forgiveness, ou seja, não há futuro sem perdão. As primeiras páginas, o Desmond Tutu descreve todo o espírito que envolve a nação, a felicidade estampada no olhar, na atitude das pessoas e, sobretudo, da população negra, que durante todo aquele período tenebroso da história sul-africana foi alijada da participação política, da vida social, num dos regimes mais nefastos que nós testemunhamos no século XX, que foi o apartheid. 1994, portanto, é um ano muito importante, mas ele não pode ser compreendido se nós não retrocedermos um pouco mais e nós irmos para 1990, fevereiro de 1990, 2 de fevereiro de 1990, quando então o presidente Frederic de Klerk faz um pronunciamento no parlamento histórico em que ele anuncia a abertura política, o fim do regime apartheid, a legalização da CNA, que é o Congresso Nacional Africano, um dos partidos de maior importância na história da África do Sul, fundado em 1912, salvo engano, e é um partido que, durante todo o regime do apartheid, capitaliza a oposição ao regime, e também é nesse discurso que o Frederic de Klerk anuncia também a liberdade de presos políticos, dentre os quais Nelson Mandela, e também a legalização do Partido Comunista. E apenas para encerrar essa primeira parte introdutória, Flávio, Uhum. é importante ressaltar que a história da segregação racial na África do Sul é uma história que tem na colonização o seu DNA. A colonização, e aí nós temos um país que é um país que tem uma posição absolutamente estratégica na geografia global, é um país cujo território vai ser disputado por holandeses, por franceses, por ingleses e por belgas. E durante toda a ocupação sempre existiu a segregação racial. Mas a grande guinada, por assim dizer, ocorre em 1948, quando o Partido Nacional assume o poder e é a partir de então,
deste ano que se estabelece uma política institucionalizada de segregação racial. Não sei se você gostaria de acrescentar mais algum ponto. Eu até coloquei uma imagem agora do ícone, né, de um desenho que está sendo divulgado hoje, muito conhecido da África do Sul, com uma menção do Mandela. Eu queria só rapidamente contextualizar, porque muita gente no Brasil não tem essa noção desse DNA colonialista que você citou agora. Muito rapidamente, vem da África do Sul essa situação a partir de um movimento colonialista com as navegações europeias, mas a África do Sul tinha uma especial posição, a posição estratégica, de um lado o Oceano Índico, do outro o Oceano Atlântico. E aí os holandeses dominam a África do Sul, perdem esse domínio para os ingleses, que vêm com uma visão muito mais liberal que os holandeses. E aqui, quando os ingleses chegam à África do Sul com mais força, os holandeses, contrários à ideia liberal dos ingleses, criam duas regiões autônomas, o Transvaal e também o Orange, lembrando até a monarquia holandesa mais importante. E aí, regiões nas quais o sistema de segregação se tornou muito forte. Surgem daí duas guerras, e aí vem a Segunda Guerra dos Boers, como é chamada, 1876, vencida pelos ingleses, e os ingleses, a partir daí, criam um sistema de segregação. Veja bem, aquele autor muito comentado hoje em dia, que fala da necropolítica, o Achille Mbembe, que é muito bem trabalhado pelo Silvio Almeida, pelo professor Adilson Moreira, etc., ele inclusive cita que a situação em relação aos povos negros da África passa por 3 etapas, né? A primeira, eu reconhecia, que entendia que os povos negros eram inferiores. Um segundo momento da escravidão, que eles não são considerados seres humanos, né? E uma terceira visão, que é o da segregação, em que eles são inferiorizados. E aqui a ONU, inclusive, vai estabelecer uma resolução formal dizendo o seguinte: é daí que vem o apartheid, um regime muito similar ao nazismo. Isso está formalmente pela ONU, com a diferença que, enquanto o nazismo pregava o extermínio, o apartheid pregava a manutenção numa situação de inferiorização, e só não exterminava porque o sistema econômico dependia dos povos negros inferiorizados. Então, e aí, essa situação, em 1913, é aprovada a Lei da Terra, que destinava aos povos negros da África do Sul 13% do total do território. E eles não podiam sair de lá. E lá deveriam cultivar. Só que a população cresce e não havia mais espaço, não é? Então, vem daí o sistema segregacionista, o apartheid, que vai, em 1910, a primeira Constituição africana, reconhecendo, aliás, o único país do mundo que estabeleceu o apartheid na própria Constituição. Você já citou, em 1912 é criado o Congresso Nacional Africano, em 14 é criado o Partido Nacional, extremista, racista, que vai ganhar o poder em 48 e oficializar o apartheid. Eu queria só contextualizar isso para as pessoas entenderem melhor o que é que nós estamos falando. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as informações são importantes e preciosas, né? E é a partir de 1948 que essa segregação ela assume a formatação de uma política institucionalizada. O regime do apartheid, como você bem colocou, ele se mantém na ideia da segregação racial, mas a segregação racial também é mantida pela perspectiva econômica. Então, existe uma outra linha, um duplo sentido, porque o sistema também ele mantém a estrutura política. E a partir de 1948, quando o Partido Nacional ascende ao poder, em que se institucionaliza isso por uma série de diplomas normativos. Então, nós temos a lei de registro populacional,
que divide a população africana em grupos raciais, que são os negros, os brancos e os coloridos, numa tradução literal, mas que, na verdade, compreende o que nós denominamos de mestiços. Temos também a lei das áreas e de grupo, que estabelece regiões separadas que podem ser frequentadas por determinados grupos. A lei que estabelece uma divisão dos espaços de diversão e, portanto, praças, praias, transporte público e outros estabelecimentos são divididos entre aqueles espaços que podem ser frequentados por brancos e aqueles espaços que podem ser frequentados por negros. Então, é um regime de segregação racial que também é estruturado do ponto de vista cultural, econômico, social e político. As camadas e esses grupos que são inferiorizados, eles jamais vão ter participação política, vão ter direito a voto, e é justamente por isso que este dia, 27 de abril de 1994, ele assume essa importância histórica e é contemplado com essa denominação tão feliz, que traduz, de fato, a liberdade. É o dia da liberdade, é o dia em que toda a população, ou a grande maioria da população, ela conquista a sua liberdade e é encarada como parte dessa nação que se forma a partir de então. Nós poderíamos citar outras leis, que são leis igualmente absurdas, né? A lei que impede o casamento interracial, a lei que também tipifica como conduta criminosa as relações sexuais entre pessoas de raças distintas. Então, tudo isso é um arcabouço jurídico de tamanha violência e de tamanha magnitude segregacionista que, de fato, coloca o apartheid na África do Sul como um dos regimes mais nefastos do ponto de vista do resguardo da dignidade do homem. Perfeito. E não sem razão, Zili, em 1998, quando é assinado, firmado o Estatuto de Roma, o apartheid entra como uma das modalidades de crime contra a humanidade. Não é? Assim reconhecido hoje, portanto, como um dos 4 crimes internacionais imprescritíveis, por ser considerado um crime realmente lesa a humanidade, que viola as normas de jus cogens, etc., do direito internacional. E não só havia a vedação sob pena de punição mesmo criminal em razão de relações sexuais, etc., mas é importante dizer que esta visão ela também se origina no final do século XIX, quando os vencedores ingleses se inspiraram nas doutrinas darwinistas sociais, eugênicas e do racismo científico que, à época, predominavam. É muito importante dizer que hoje os grupos neonazistas, e alguns pregam o retorno do apartheid, eles não se inspiram mais nessas doutrinas pseudocientíficas, não é? Mas que levou os ingleses a favorecer o estabelecimento dessas normas, né? E que vão ser efetivamente encontradas em outros países, como nós já vimos aqui quando discutimos a questão nos Estados Unidos, não é? Na Alemanha nazista, etc. Aliás, era um regime muito próximo, né, ao da Alemanha nazista. Agora, Zili, nós tivemos muita resistência, né? A esse processo. As pessoas sabem dos anos de prisão do Mandela, o assassinato de Steve Biko, aliás, ambos da mesma região, região do Capital, né? Você poderia falar alguma coisa? Há literatura hoje sobre isso? O que você acha? Bem, eu acho que a gente tem que lançar um pouco de luz nesse movimento de resistência da África do Sul. Um primeiro ponto, eu acho que o próprio papel desempenhado pelo Congresso Nacional Africano, que é o grande partido de oposição e que estabelece um movimento de resistência, mas um movimento de resistência pacífica e um movimento, sobretudo, capitaneado pelas ações de desobediência civil.
Acho que uma das mais significativas, são várias, acho que você bem sabe, é o massacre de Sharpeville, ocorrido em 1960. E aqui acho que é interessante pontuar alguns aspectos. A população negra era obrigada a andar com um documento que eles chamavam de passe, que era um documento que tinha quase 100 páginas, mas era um documento de identificação também racial. E esse documento, ele permitia ou impedia o acesso a determinadas áreas. Vale lembrar, como nós acabamos aqui de expor, que o país estava dividido em grupos, em áreas, em territórios, em que se era permitido ou se era impedido a livre circulação. E o CNA, ele organiza um movimento de resistência, de desobediência, e conclama voluntários que se reúnem em frente a uma delegacia de polícia e eles queimam esses documentos, esses passes, e isso acaba levando a uma reação extremamente violenta das forças policiais, que leva à morte de 67 ou quase 70 pessoas. Este foi um massacre que foi bastante emblemático e bastante simbólico. O próprio Nelson Mandela, logo em seguida, é processado, ele recebe 2 processos, e é no segundo processo que ele é condenado à traição, e nessa condenação ele é condenado à prisão perpétua. Você também falou do Steve Biko, eu acho que não é uma figura que tem a grande projeção como a Mandela, mas tem uma importância muito significativa na história da África do Sul. Eu achei que foi muito feliz a tua lembrança e a tua colocação. Não sei se você sabe, mas o Steve Biko era admirado porque ele era extremamente inteligente, uma pessoa articulada. Ele chegou a estudar medicina e durante a faculdade, o curso de medicina, ele acaba se alinhando ao ativismo político e ele é expulso da faculdade justamente por isso. Perfeito. E ele desenvolve também um movimento que é denominado de movimento de consciência da população negra. Me corrija se eu estiver errado, por favor, Flávio. Mas isso é mesmo. isso, né? É o movimento calcado nos ideais de Gandhi e Martin Luther King, de resistência pacífica, e o Steve Biko, ele parte da premissa de que a população negra ela deve ser conscientizada e educada do ponto de vista político e, sobretudo, ter consciência da sua importância e do seu valor. Eu não sabia, e fiquei sabendo há alguns anos, que aquela frase de que Black is beautiful é do Steve Biko. Ele que procura incentivar e conscientizar a população negra e resgatar a identidade do negro e, sobretudo, que a própria população negra ela tenha e reconheça esse valor. O Steve Biko, ele, numa das idas, num dos deslocamentos que ele faz, ele é preso. Isso acho que em 1977, me corrija também, se eu não estiver enganado nas datas, mas o Steve Biko ele é preso e ele é interrogado, um interrogatório que leva 22 horas, e ele é barbaramente torturado, e depois ele é levado até um hospital, mas ele chega no hospital morto. E a versão oficial que se dá é que ele teria morrido em razão das complicações da greve de fome. E aí entra, e aí com isso eu finalizo essa minha colocação, e aí entra o trabalho de um jornalista muito importante, que é o Donald Wood, e que era amigo inglês, amigo íntimo do Steve Biko, e ele, juntamente com a família, é inconformado com aquela versão oficial, que é dada pelo governo sul-africano. Ele consegue tirar as fotos do corpo de Biko, que mostram uma série de lesões absolutamente incompatíveis com aquela versão oficial. E isso acaba
de alguma forma, incentivando todo o movimento internacional. Nós estamos no final da década de 70, contra o apartheid. Então, esse é um evento, acho que, bastante significativo na história sul-africana. Sim, inclusive, esse jornalista inglês, ele consegue fugir da África do Sul, cruzando fronteiras, um avião esperava, porque estavam atrás dele para que ele não levasse as fotos de Biko, para que não fossem divulgadas. Então ele consegue fugir e o mundo vem a saber, com mais detalhes, o que se passava sobre essa ditadura racista sul-africana. E aí começa uma mobilização mundial para isolar a África do Sul. Eu me recordo, inclusive, quando criança, que a África do Sul não era admitida nos torneios esportivos, Olimpíadas, etc., exatamente por conta desse regime racista. Além disso, as empresas multinacionais deixam a África do Sul também por conta da instabilidade, não é? Diante de uma situação insustentável. E aqui, algumas iniciativas, não é, passam a ser muito interessantes. Eu queria colocar um pouco, além desse lado, desse aspecto histórico, político, colocar um pouco de como o homem comum lidava com essa situação, né? E eu quero mencionar um artista, o nome dele é Willie Bester. Eu estou passando algumas imagens daqui das obras dele, não sei se está aparecendo para vocês aí. Uhum. Mas o Willie Bester, ele nasce em 1959, ele vive, enquanto criança, num bairro segregado e ele não consegue entender o que acontece diante de um sistema tão opressivo, né? Lembramos muito aquela discussão que nós tivemos algumas semanas atrás, quando falamos aqui de Plessy versus Ferguson, Brown versus Board of Education nos Estados Unidos. E quando ele começa a crescer, ele percebe que havia um sistema segregacionista e a expressão dele, a forma como ele colocava para fora os sentimentos era por meio da arte. Eu quero lembrar que a cidade do Cabo, por exemplo, desde a década de 10 do século XX, quando foi inaugurado um museu de artes na cidade, era um centro de produção cultural. Uhum. Quando o regime sul-africano do apartheid começa a ser questionado pelo mundo, os movimentos começam a ganhar em termos de apelo, né, por conta do sistema dos direitos humanos já vigorando desde 45. Ele começa a ficar mais conhecido e o que ele faz? Ele produz obras que são muito interessantes, porque ele usa material colhido no lixo, material reciclado, tanto em pinturas em óleo, quanto gravuras, esculturas, mas sempre trazendo a informação sobre como vivia. Então, a criança, como é que a criança andava, como ela se vestia, o homem comum sul-africano, quando eles passavam fome, né? Era um sistema altamente cruel, porque um sistema econômico capitalista mantido sob o trabalho quase que escravizado da maioria dos povos negros da África do Sul. E aqui eu estou falando de Zulus e várias outras etnias, não é? E o Willie Bester, até hoje ele é muito conhecido, tem obras expostas no Museu em Londres. Ele começa a trazer a dor do homem comum, né, do sul-africano, e eu vou colocar uma imagem dele aqui, a foto dele, e hoje ele tem obras maravilhosas, né? Então, como a arte consegue traduzir de modo muito simples, emotivo e forte situações muito complexas, né, Zili? Não, com certeza. Eu estou impressionado aí com as imagens, né? Você toca uma questão que é muito importante, que é a arte como expressão, né?
de uma situação e de um contexto. Você tinha também pontuado, eu acho que é interessante até resgatar um pouco esse ponto da pressão internacional, né? E como o regime vai ganhando visibilidade e reação. Eu acho que é também importante destacar toda a normativa internacional que, de alguma forma, acaba tocando a questão do apartheid, né? Então, nós temos, em 1968, a Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e também dos Crimes contra a Humanidade, que faz expressa referência ao apartheid. Em 1973, a Assembleia Geral da ONU adota a Convenção Internacional para supressão e punição do crime de apartheid, a chamada Convenção de Apartheid, e que prevê expressamente o apartheid como um crime contra a humanidade. Nos estatutos do Tribunal para a Ex-Yugoslávia e também no Estatuto de Ruanda, não é inserido o apartheid como um crime. Isso até acho que é explicável, porque o contexto dos crimes cometidos nesses dois países não tocavam esse tipo de criminalidade. Mas, como você disse, há pouco tempo, o Estatuto de Roma acaba incorporando o apartheid como uma das condutas dentro daquelas condutas possíveis dos crimes contra a humanidade. É o artigo 7º, parágrafo 1º, a linha J. E é interessante que houve muita resistência nos trabalhos preparatórios do Estatuto de Roma para incorporar a referência ao crime do apartheid. E óbvio que, nesse ponto, a delegação sul-africana ela foi de extrema importância, porque ela conseguiu estabelecer uma pressão e convencer todos os demais delegados, e o apartheid foi expressamente incluído. É interessante que o Estatuto de Roma faz menção à expressão apartheid. E aqui me parece que nós temos um caso muito semelhante à construção jurídico-penal como ocorreu do crime do genocídio. Nós tivemos uma expressão própria, desenhada, cunhada, para expressar aquela grave criminalidade, que é o genocídio, e agora nós temos a expressão apartheid para designar esses ataques generalizados e sistemáticos fundados numa divisão racial, em que um grupo racial domina outro grupo racial. E isso com a intenção de manter o próprio regime. Essa é a ideia, é a definição jurídica dada para o apartheid. E vejam que uma série de estados acabam incorporando em seus sistemas normativos a própria tipificação do apartheid. Eu posso citar aqui como exemplo Colômbia, Canadá, Croácia, Bósnia, Bélgica e assim por diante. Então, nós estamos diante de um crime internacional e, portanto, como crime internacional, como você bem disse, ele está sujeito a um regime punitivo severo, e dentro desse regime punitivo severo nós encontramos a própria ideia da imprescritibilidade. Se alguma coisa pode ser dita de positivo do apartheid, é esse legado e essa reação que a comunidade jurídica teve ao reconhecer esse nefasto crime como um crime contra a humanidade. Perfeito. É interessante aqui estabelecer um paralelo com os dias que correm e crítico também, não é? Em 1950, foi aprovada uma lei na África do Sul chamada a Lei do Registro Populacional. Esta lei formalmente hierarquizou a população sul-africana. Então, a elite branca dominante, e aí vinham negros, mestiços, asiáticos, inclusive, e outros, não é? Outros coloridos, other colored, como você citou, inclusive, expressões usadas na lei. Este sistema de hierarquização racial, ele permaneceu e perdurou de 48 até 1995, quando cai o regime do apartheid, porque o sistema econômico precisava dele. É isso que chama muito a atenção. É preciso lembrar que hoje, inclusive no Brasil, em outros países, não é? Nós temos uma população negra, indígena, muito desfavorecida, porque o sistema econômico não os reconhece, não os inclui. Não é? E é isso porque nós lutamos diariamente
pela inclusão, pela educação para todos. Então, o apartheid ele foi formal na África do Sul, mas me parece que existem aí resquícios. Eu não vou nem falar de grupos extremistas que eu acompanho de perto e que pregam o retorno do apartheid, inclusive grupos neonazistas, etc. Mas esse é uma outra conversa para outro dia. De qualquer maneira, o mote, o motor fundamental da manutenção de um regime racista segregacionista, e foi assim nos Estados Unidos e assim na apartheid, é o fundo econômico. Sim. Então, não é possível que políticas públicas sejam eficazes se não for discutido isso nos países onde o racismo existe formalmente ou não formalmente. Eu queria chamar a atenção um pouco para isso, né, Zili? Porque foi uma série de normas. Nós falamos aqui dos bantustões, que era a expressão que se dava aos homelands. Os homelands eram as áreas onde os negros deveriam permanecer e não podiam sair. Os povos negros. Então, não podiam se desenvolver economicamente, culturalmente, etc. Isto vai sendo constitucionalizado, inclusive. É muito importante, portanto, a interpretação que se faz da norma à luz de uma realidade social, para que, mesmo não sendo formalmente, nós favoreçamos um sistema excludente, que aí é uma opinião pessoal, ao meu ver, existe no Brasil. Portanto, aí você cita e eu vou fazer agora um link, você cita o massacre de Shaperville, em março de 1960, se não me falha a memória. Porque, veja, nós temos a raiz colonial do regime sul-africano do apartheid. Nós já falamos aqui. Temos, em 1910, a primeira Constituição que reconhece o apartheid. Em 1948, aliás, que reconhece o apartheid, não, que reconhece a segregação. A segregação. Entre a elite branca minoritária e os povos negros da África do Sul. Temos 1948 como ano que formaliza o apartheid. Aí sim, com a vitória do Partido Nacional, um partido de extrema-direita, que vai ao poder. O perigo aqui do extremismo sempre na política. E aqui vem a seguinte pergunta, que aí eu vou te lançar essa pergunta. Ok, cai o apartheid na década de 90, Nelson Mandela já havia sido libertado, ganha a eleição. E agora, Zílio, o que fazer? Essa deixa eu vou aproveitar. A transição na África do Sul, e você, como eu, que nós gostamos muito dessa matéria, justiça de transição, ela chama muito a atenção, porque é uma transição que não obedece um roteiro comum de transição, né, que nós denominamos. A justiça que se realiza aí na perspectiva de uma justiça punitiva, ela não se coloca de maneira tão enfática, ou pelo menos de um modo tão preponderante na África do Sul. O modo de justiça que se implementa é a justiça restaurativa. Isso se deve, eu acho que, sobretudo, ao contexto social. Nós temos aí um período de transição, né, que vai desde o anúncio feito no parlamento pelo Frederic de Klerk, em que ele declara a abertura política, a libertação dos presos, até a eleição de Nelson Mandela. Esse é um período muito crítico na África do Sul, onde há um aumento exponencial da violência. A África do Sul está à beira de uma guerra civil, quando são implementados esses mecanismos mais visíveis da justiça de transição e, sobretudo, a justiça restaurativa. Então, aí acho que, sem dúvida nenhuma, há um protagonismo de lideranças que tinham e haviam assimilado essa perspectiva de que, no caso sul-africano, somente seria possível um caminho, que seria o caminho da restauração, da reconciliação nacional e, portanto, um caminho necessário para se atingir a paz. E aí, Flávio, por favor, me interrompa qualquer momento que você quiser, mas eu gostaria muito de dar um testemunho, porque durante muito tempo me pareceu enigmática esta solução e esse caminho percorrido pela África do Sul, depois de tantas décadas de uma série de crimes e de atrocidades.
diante de tantos anos de humilhação, de assassinatos, de perseguições e crimes de alta gravidade e complexidade. E eu me recordo que numa palestra da Graça Machel, a Graça Machel é uma política moçambicana que foi a última esposa do Nelson Mandela. E ela estava tratando um pouco da problemática das crianças soldado. E aí, ao final da palestra, nas perguntas, eu fiz uma pergunta a ela, justamente por ela ter acompanhado o Nelson Mandela, por que a África do Sul não havia adotado o viés ou um modelo de uma justiça retributiva, uma justiça punitiva, e havia optado por uma justiça restaurativa. E ela me respondeu: se nós tivéssemos seguido o caminho da justiça retributiva, nós jamais teríamos rompido o ciclo da violência e da vingança. Porque as cicatrizes eram tão profundas, que a vingança, dimensionada pela justiça retributiva, não teria fim e o país jamais teria atingido a reconciliação. É um testemunho de uma pessoa, óbvio, de significativa importância, mas eu confesso que eu não fiquei satisfeito com a resposta. E aí vem a questão da literatura. E eu gostaria de indicar, porque aí é o meu depoimento, 3 livros que foram significativos para que eu pudesse, de alguma forma, compreender esta realidade sul-africana. O primeiro livro, não sei se você já teve a oportunidade de acessá-lo, é Born a Crime, do Trevor Noah. O Trevor Noah, ele é o apresentador do Daily Show nos Estados Unidos. Ele é um comediante, se notabilizou por roteiros de comédia e de stand-up. É uma personagem carismática, e quando ele já estava fazendo sucesso com o Daily Show, ele publicou esse livro, Born a Crime. O Trevor Noah, ele é sul-africano, ele nasceu na África do Sul em 1984 e, portanto, em 1994 ele tinha 10 anos. E ele passa a infância dele ainda sob o regime do apartheid. E ele é filho de uma sul-africana negra e de um europeu, alemão-suíço. E, portanto, ele é mestiço. E daí vem o título do livro, Born a Crime. Nasce um crime. Ele é a prova do crime que os pais cometeram. Está estampada na pele dele o crime cometido pelos pais. E aí ele relata algumas cenas que são em que ele não compreendia, quando ele era pequeno, por que o pai, quando eles saíam para passear, o pai não poderia ficar ao lado dele, porque isso seria a confissão do crime. Então o pai sempre ficava distante. E ele se recorda de um momento em que eles estavam num parque, em que ele corre atrás do pai, grita, papai, 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 e o pai sai correndo, e ele vai atrás achando que o pai está brincando com ele, mas a cena, embora engraçada, é trágica, e reflete como essas questões ficam impregnadas nas relações diárias e nas relações domésticas. E aí depois o pai se separa da mãe, ele fica sob a guarda da mãe. A mãe mora em Soweto, que é um bairro negro, periférico de Joanesburgo. Uhum. E a mãe, ela também tinha receio de sair com o filho, porque ela é negra e o filho mestiço. Então ela pede ajuda da melhor amiga, que é uma amiga mestiça. Então a amiga sai de mãos dadas com o Trevor, e ela, a mãe, fica alguns passos atrás, como se ela fosse a criada daquela amiga, apenas para não admitir que ela era a mãe e, com isso, confessar a prática de um crime. Eu sei que eu vou fazer um pouco do spoiler do livro, mas há uma outra cena que eu acho que é muito significativa, quando ele tem 12 anos, o Trevor, e ele é humilhado, ele é agredido por amigos, colegas dele, que são mestiços.
E aí ele volta para casa, machucado, e ele conta isso para o padrasto. E o padrasto resolve, então, tomar as dores do Trevor, vai até o local onde ele foi agredido, os adolescentes ainda estão lá, e o padrasto agride violentamente aquelas crianças. E o Trevor demonstra, num primeiro momento, um sentimento de satisfação, de vingança, mas a partir do momento em que o pai continua as agressões, ele começa a ter remorso e ódio daquela ação. E com 12 anos, ele se identifica com as razões que levaram aqueles meninos a agirem da forma violenta que teriam agido com ele. E depois de muitos anos, quando ele publica o livro, e aí ele dá uma chave que para mim foi significativa para compreender a justiça de transição na África do Sul, a ideia da empatia. Ou Perfeito. seja, nós temos que compreender a dor do outro, ou os motivos que levam, os traumas que levam aquela pessoa a cometer aqueles crimes. Se nós não tivermos um mínimo de empatia e nós continuarmos nessa dinâmica da vingança como forma de resgate pelo mal praticado, não haverá fim nesse círculo. E ele coloca isso. Então, isso para mim me traduziu, embora uma obra literária, mas é uma obra literária autobiográfica, um pouco da percepção e da compreensão do que movimentou aquele caldeirão na África do Sul e que teria motivado, óbvio, aquele espectro de justiça de transição. Eu gostaria, inclusive, de tratar de outros livros, mas se você quiser fazer alguma colocação, Flávio, por favor. É interessante o testemunho e a narrativa que você coloca em relação ao livro, porque ela demonstra um fato individual, uma ocorrência individual, mas que tem íntima relação com as causas do modelo de justiça de transição adotada na África do Sul. Então, em 1995, estabelecido, é assinado e aprovado o ato para a unificação da África do Sul. E esse ato para a unificação da África do Sul cria a primeira proposição de criação de uma comissão da verdade, que é criado pelo Congresso Nacional Africano. Agora, o interessante, Zili, é que o Congresso Nacional Africano, o CNA, que foi um movimento, inclusive armado, de resistência ao apartheid, ele é o único exemplo no mundo em que ele averigou os próprios crimes. Sim, é verdade. Ao contrário de outras experiências, não é? E o Congresso Nacional Africano, contudo, quando apresenta o seu relatório, ele é muito criticado porque esse relatório não nomeava os responsáveis por mortes, torturas, os perpetradores. Eu vou me referir aqui como perpetradores. Este relatório sofre críticas, ele é apresentado em 4 volumes, e aí o Mandela pede para que uma segunda comissão seja criada, e nessa segunda comissão é apresentado o relatório, aí sim, individualizando os responsáveis. Mas veja só agora, nós tínhamos lá, para resumir esse cenário, também o Inkatha, um movimento Zulu, que criticou o Congresso Nacional Africano. Aliás, eles travaram entre si combates, a elite branca. O segundo relatório traz também a individualização e os crimes, os apontamentos pelo próprio CNA. Mas também não é o relatório que vai fazer surgir o resultado conclusivo. Até que o Mandela, junto ao Desmond Tutu, que você já, me fala memória, você já mencionou ele hoje aqui, o Desmond Tutu, bispo, né, católico, ele estabelece o seguinte: precisamos executar uma justiça de transição não baseada na retribuição, como é o modelo ocidental, mas baseado no perdão. E aqui nós chegamos na justiça restaurativa. Aliás, para quem, só citando aqui, eu conheço alguns especialistas, Débora Eisele, Luiz Bravo, o Gustavo, são especialistas em São Paulo em justiça restaurativa.
E aí o Desmond Tutu vai... me permita só ler 3 linhas aqui. Ele vai Sim. dizer justiça retributiva, e talvez a Izzy te traga aí um elemento a mais para aquela sua inquietação, é largamente ocidental. O entendimento africano é muito mais restaurativo, diz Desmond. Não tanto para punir, como para compensar e restaurar o equilíbrio que foi quebrado. A partir disso, a justiça que esperamos, diz o Tutu, é a restauradora da dignidade das pessoas humanas. Sim. E aí o Desmond Tutu dá origem a um conceito indígena africano, o Ubuntu. Ubuntu. O Ubuntu é a ideia de uma justiça baseada no perdão, e aí Desmond Tutu traz elementos do cristianismo. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas também lembrando, fazer um paralelo aqui, que o apartheid, a partir da proposição dos grupos extremistas racistas sul-africanos, era altamente composto nos seus ingredientes por elementos religiosos. Aquele cristianismo da família branca, aquela ideia reacionária, racista, né? E o Tutu não, ele vai trazer um contraponto bem interessante, e a partir daqui é que a África do Sul realiza os mais bem-sucedidos, embora não menos discutido, modelo de justiça de transição a partir desta conciliação. Que hoje Ruanda vem fazendo também com mais intensidade. Né? Por que isso aconteceu? Na medida em que o racismo é uma construção social, ou seja, só pode falar do sofrimento que ele causa aqueles que sofrem na pele. Não é? Nós não temos condição, eu não tenho condição de estabelecer e descrever esse sofrimento. Os negros, os indígenas, a população LGBT, só eles sabem o que eles fazem. É uma experiência única. É uma experiência única. Agora, você falando do Desmond Tutu, tem também no livro que eu li, que foi um outro livro que para mim foi uma chave um pouco de compreensão do que acontece na justiça de transição da África do Sul, é o próprio livro do Tutu, que é, como eu disse, No Future Without Forgiveness, ou seja, não há futuro sem perdão. E ele até coloca que o modelo de Nuremberg, que é um modelo ocidental de justiça, ele não poderia ser aplicado na África, porque em Nuremberg os aliados aplicaram aquele modelo e depois foram embora. E na África do Sul, nós vamos ficar com essa justiça constantemente, né? No ciclo da vingança e da punição. Então, e aí, óbvio, sem dúvida nenhuma, tem um elemento religioso. E aí eu queria também trazer, Flávio, se você me permitir, um outro livro que para mim foi um dos livros mais impactantes que eu li, que é o livro Desonra, do Coetzee. O Coetzee é um autor sul-africano que, inclusive, ganhou o Nobel de Literatura, e esse livro Desonra, tradução aqui para o português, a versão em inglês acho que é Disgrace, né? Tem uma conotação até muito forte. Ele traz uma série de passagens que para mim foram as passagens que me esclareceram muito o que a África do Sul passou e qual a dinâmica que envolveu a justiça de transição. Fazendo mais uma vez um spoiler, a ideia central do livro é a história de um professor de literatura que ministra aulas numa universidade, e ele acaba se envolvendo emocionalmente e sexualmente com uma das alunas. Isso é terminantemente proibido pelo código da universidade. E essa relação é descoberta e, portanto, ele sofre um processo administrativo, um processo de sindicância. E aí, durante esse processo, os professores que conduzem esse processo, que tinham muito ele em alta conta, porque realmente era um profissional conceituado, eles propõem que ele não só admita os fatos, mas como ele se considere culpado e demonstre arrependimento. E aí ele fala, eu me declaro culpado, admito que eu fiz isso e que isso era contrário às normas da faculdade. Mas eu não tenho como demonstrar arrependimento. Não há como eu demonstrar arrependimento porque eu não estou arrependido. E há trechos
muito interessantes aqui da obra, em que vai discutindo todo esse embate com a comissão, o que revela, inclusive, um pouco de crítica daquela ideia que nós temos meio santificada, digamos assim, da restauração como uma perspectiva de arrependimento. Ele faz essa crítica velada. E ele até fala que, quando um dos professores, é importante esse arrependimento porque vai demonstrar uma reeducação, reforma de personalidade. E aí ele fala, isso me faz lembrar muito a China de Mao Tse-tung. Retratação, autocrítica, desculpas públicas, sou antiquado. Prefiro simplesmente ser posto contra a parede e fuzilado. E ele não aceita isso e, portanto, ele é demitido da universidade, ele perde o cargo. E aí vem a segunda parte do livro, que é uma guinada na história. Eu recomendo vivamente esse livro, em que ele vai para o interior e vai encontrar a filha, com quem ele não mantinha uma relação há muito tempo, e a filha mantinha uma pequena chácara no interior, onde ela criava cachorros e outras coisas, né? O livro é muito rico, é de uma mensagem assim impressionante e incômoda. E aí, óbvio, no período em que eles estão ali na chácara, ocorre um desastre, uma desgraça, né? Que aí vem o próprio título do livro, em que um grupo de jovens negros invadem a casa e cometem violência contra ele e contra a filha. A violência da filha não é narrada, mas é imaginada. A violência contra ele é narrada. E aqui nós temos 2 ou 3 páginas de literatura, da melhor literatura, a descrição da violência que ele recebe. Você consegue sentir a violência. Tal a riqueza. E aí depois, ele e a filha saem vivos desses atos de violência, ele imagina o que aconteceu com a filha, e ele fica indagando da filha por que ela não vai à polícia denunciar, já que ela sabe quem havia praticado o crime. E aí vem a questão que ela fala, você não sabe a dor que eu sinto. Você não entende por que eles fizeram isso. Ela é branca e ela foi vítima dos negros. Então ele faz esse jogo também racial para, de alguma forma, criar uma empatia com o leitor do grau de violência que os negros sofreram ao longo de décadas, violência diária, violência sobre vários níveis, violência inclusive sexual. Então, quando o pai não compreende a reação da filha, por que você quer esquecer tudo isso? Então, imagina a carga que se impõe à população negra africana de ter, em tese, que esquecer, não, mas perdoar e superar todas aquelas décadas de violência que foram sofridas. Então, o Coetzee consegue jogar com o leitor esse tipo de questão na busca pela identificação ou tentativa de compreensão do sofrimento do outro. É uma das obras, eu acho, que mais significativas, e com ela realmente eu consegui compreender um pouco a dimensão da dor suportada pela população e o que essa população negra ela teve que superar nesse processo de transição em busca do perdão para a construção de uma sociedade calcada nos ideais da paz. Veja como é importante esta ótica restaurativa, porque você trabalha as novas gerações a partir da compreensão do fato e debelando um mal, talvez eu vou até usar aqui a expressão da Hannah Arendt, o mal radical que é o racismo. Porque ao compreender o fenômeno, os jovens, as novas gerações, elas tendem a rejeitar estas ideias. Não é? Uhum. Você falou da questão de casamentos mistos, né? O próprio Willie Preston, que estou mostrando a foto dele aqui de novo, a mãe era Swahili, o pai, se não me falha a memória, era Lu, eu não me lembro bem, e ele sofria por causa disso também. E estes fenômenos destrutivos são racistas, são efetivamente uma construção social que precisa ser trabalhada. Inclusive, eu vou avisar o pessoal, Zir, que está nos assistindo, que você vai deixar os livros lá na página do Construção para quem quiser acessar. Eu também, o nosso horário já está acabando, eu queria indicar alguns filmes que já estão lá na página também,
para quem quiser Ótimo. melhor o porquê do Freedom Day hoje, 27, né, de abril. Então, nós temos o filme Invictus, outro Excelente. Mandela, Son of Africa, filho da África, Father of a Nation, pai de uma nação, Countdown to Freedom, 10 Days That Changed South Africa, Winnie, Shall Never Lose Hope, Nelson Mandela, Madiba era o apelido do Mandela, né? Viva Mandela, How Music Helped Beat Apartheid. E aqui é interessante porque é um documentário que conta a história do apartheid, da luta do Mandela por meio da música. Nelson Mandela, A Righteous Man, Nelson Mandela, One Man, Apartheid's Last Stand e Best Nelson Mandela Speeches. Esse é fantástico, porque um pupurri dos melhores discursos do Nelson Mandela. Inclusive, quando ele foi para Harvard, e em Harvard ele narra na abertura do seu discurso, quando ele, falando com uma branca sul-africana por telefone, ela disse para ele, você jamais estudaria na mesma classe que eu. Não é? E ele estava abrindo o discurso de formatura em Harvard. Ele diz assim, eu queria muito que ela estivesse aqui com a gente. O Mandela tinha uma presença de espírito sensacional. Sim, isso é fantástico, fantástico. Fazendo uma analogia de situações com outra grande, aliás, vou traduzir o nome dele para o português, o grande alma Mahatma Gandhi. Quero lembrar que a luta na Índia começa na África do Sul. Sim, sim. Quando Mahatma Gandhi, advogado de uma empresa indiana na África do Sul, é colocado para fora porque ele não respeitara o local reservados às populações de pele escura, né? E a primeira queima de passes de identidades específicas se dá na África do Sul, se dá com Mahatma Gandhi. Com Mahatma Gandhi, é verdade, bem lembrado. Agora você falou de filmes, tem um filme que eu até separei aqui, Mandela e de Klerk, com o Sidney Poitier, que foi o alvo da nossa primeira conversa, que é um filme também muito bom. E já que você falou de discursos, eu separei aqui 4 frases que eu acho que são muito significativas dessa questão da luta na África do Sul pela afirmação e pela conquista da liberdade da população negra. Primeira frase. O gesto de violência de um adulto não merece o sorriso de uma criança. Steve Biko. Perfeito. Lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Mandela. Bem a perspectiva da justiça de transição. O Mandela diz isso, eu me lembro muito dessa frase. Lutei contra a dominação branca e também a negra, né? Outra frase do Mandela. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. É bem o espírito dele. E do Desmond Tutu, para finalizar, sem perdão, não há futuro para o relacionamento entre indivíduos e entre nações. Perfeito, muito bom. Frases marcantes, né? Marcantes. Eu acho que foi sensacional essa conversa sobre essa data mundial, né? Eu estou mostrando uma imagem aí, é parte dessa imagem, Zili, para não esquecermos a questão do gênero aqui. No século XIX, Samantha Bartman, uma negra sul-africana, é enviada para a Europa. Ela é exposta na Europa em exposições, ela é sexualizada, o seu corpo é violentado e depois de morrer é levado para a universidade para passar por análises. Ficou muito conhecido e esse artista plástico que eu citei aqui, o Willie Bester, ele cria essa escultura, é uma escultura com material também que ele vai colhendo nas ruas da África do Sul, e é mandado, é uma grande obra hoje exposta na galeria lá da Cidade do Cabo. E os estudantes, sem conhecer a história, cobrem o corpo dela. Mas a escultura é propositadamente nua, porque para refletir o que aconteceu com as mulheres negras sul-africanas e toda a violência que se abateu sobre elas e se abate sobre as mulheres negras hoje no mundo. Zília, a nossa live a qualquer momento. Tá bom. Eu acho que gostei muito, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, imagina, foi excelente, como sempre. E voltaremos a abordar esses temas relacionados aos direitos humanos e à dignidade humana.
Com certeza. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Até mais. Um abraço grande a todos os amigos que estão conosco aqui e a você, Zili. Um abraço para você também. Depois vou Até mais. disponibilizar a gravação. Até mais, então. Tchau.